Vai. Abençoados, melhor dia. Recebo que hoje é o melhor dia da sua vida. Uma saudação aos abençoados, aos santos, eleitos, predestinados, desde antes da fundação do mundo, que estão aqui no Parque Paulista, que atenderam a orientação do apóstolo Paulo, que é congregar. É isso? E também uma saudação aos abençoados que estão do outro lado da câmera, que por alguma razão, por algum motivo, não podem estar congregando. Também receba aí a nossa saudação. Saiba que você é um abençoado, santo, eleito de Deus, e que o seu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E de lá ninguém pode tirar, porque foi o próprio Deus que escreveu. E quando chegou lá na cruz, ele pagou o preço por ter colocado o teu nome no livro da vida. E o preço que ele pagou foi preço de sangue, o seu próprio sangue, morrendo ali na cruz do Calvário. É certo que ao terceiro dia ele ressuscitou, mas o preço foi pago. Amém? Então, abençoados, vamos falar hoje de um assunto bem tranquilo: como agradar a Deus. Como agradar a Deus, não é isso? Porque isso é um desejo de todo filho. Eu penso que todo filho, ele quer agradar ao pai. Tanto é que nós sempre falamos, graças a Deus, não é isso? Todo mundo fala isso, graças a Deus. Passando um sentimento de agradecimento ao nosso Deus por tudo que Ele tem nos feito. Lembra de Davi? Davi lá no pacto passado, lá naquela lei doida lá, ele falou o seguinte: que daremos ao Senhor por tantos benefícios? Davi, que não tinha o conhecimento que nós temos, ele já se preocupava em agradecer, em agradar a Deus. E ele se preocupava: como é que eu vou agradecer a Deus por tantos benefícios que Ele tem nos feito? Olha, abençoados, muito mais nós do que Davi, que estamos depois da cruz, e temos um conhecimento que Davi não tinha. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas o conhecimento que Deus imputou no nosso entendimento, Davi não tinha, porque esse conhecimento, essa revelação foi dada ao apóstolo Paulo muitos anos depois de Davi e chegou até nós, não é isso? Olha só, nós temos razões de sobras para agradecer a Deus. O Evangelho diz em Efésios capítulo 1, versículo 4, que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para filhos dEle. Ele nos fez santo. E no versículo 3, Ele diz que Ele mesmo, Deus, nos abençoou com todas as bênçãos. Escrevendo aos Hebreus capítulo 10, versículo 14, o apóstolo Paulo diz que Deus nos fez perfeitos com uma só oferta. Todo filho que nasceu depois da cruz é um filho perfeito. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz que Ele nos livrou das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele mesmo, o próprio Deus, é que fez o transporte. Olha, quantos motivos nós temos para agradecer a Deus. Nos reconciliou com Ele lá na cruz, e não levando em conta os nossos pecados. Efésios capítulo 5, versículo 27, ele diz que Ele vê a igreja santa e perfeita, sem pecado. Mais um motivo para sermos gratos a Ele. E mais, nesses dias que nós estamos aqui nesse reino, Ele colocou à nossa disposição um serviço angelical. Escrevendo aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, o apóstolo Paulo, falando a respeito dos anjos, diz o seguinte: que são espíritos ministradores enviados da parte de Deus para servir a quem? A nós que somos herdeiros da salvação. Olha, quantas razões, quantos motivos nós temos para agradecer a Deus. Agora, qual a maneira correta, de acordo com o Evangelho, de um filho agradar ao pai? Porque existe uma maneira, porque a gratidão está no nosso sentimento, está na nossa mente. O apóstolo Paulo, falando lá dos Hebreus, ele disse que tem zelo, tem gratidão, mas não tem conhecimento. Mas o zelo está. O Pai, que é o Espírito, como é que o Filho pode agradar a Deus, que é o Espírito?
Então, abençoados, nós precisamos entender qual a maneira correta, nós que somos filhos, de agradecer ao nosso Pai por tantos benefícios. Mas é importante você entender que Deus é Espírito, Deus não é carne, Deus é o Espírito. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 3, no versículo 17, diz que Deus é o Espírito. Então nós temos que agradar a Deus em Espírito. Vamos ver como é que isso funciona. Efésios capítulo 4, veja, vamos ler, vamos começar no versículo 17, vamos estar aqui lendo alguns versículos. Diz assim: como agradar a Deus? Como que um filho pode agradar ao Pai? É isso, o nosso Pai do Espírito. Diz assim: e digo isto, apóstolo Paulo falando aos Efésios, e testifico no Senhor, para que não andeis, não se comporte, mas como andavam, se comportavam também os outros gentios. E de que maneira que eles se comportavam? Na vaidade do seu sentimento, na maneira deles pensar, na maneira deles agir, na maneira natural do seu próprio entendimento, do seu próprio corpo. O versículo 18: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Veja, estavam separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles. Sabe o que é ignorância? A pessoa que não tem conhecimento. Uma pessoa que não tem conhecimento, ela ignora aquele assunto. E quanto a agradar a Deus, esses gentios eram ignorantes, não conheciam a maneira correta. E diz mais: pela dureza do seu coração. Já viu como é que uma pessoa dura de coração? Você chega, fala para ela: olha, você é um abençoado. Não, não sou, não é possível. Isso é uma pessoa dura de coração, não abre o entendimento para ouvir o que você está falando. Uma pessoa de duro coração. Versículo 19: os quais, havendo perdido todo o sentimento, perderam o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas nós, a Igreja da Graça, aqueles que conhecemos o entendimento da graça, não aprendemos assim a Cristo, não aprendemos dessa maneira com o Evangelho, não aprendemos dessa maneira com o Evangelho da graça, a servir a Deus com o corpo, não. Se é que tendes ouvido, diz o apóstolo Paulo, se é que tendes ouvido, e nele fostes ensinado, porque ouvir é uma coisa, escutar é outra. O apóstolo Paulo diz que a fé é pelo ouvir, como está a verdade em Jesus. E o versículo 22, que também ao trato passado, a lei de Moisés, vos despojeis do velho homem, que deixai o velho homem, esqueça o velho homem, que está corrompido. Veja, não vai se corromper. O corpo natural, a carne natural, está corrompida pelas concupiscências, pela cobiça, pelo engano, E versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, na mente, no conhecimento. Versículo 24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade e justiça e santidade. Versículo 25, pelo que deixai a mentira. Deixar a mentira. Me permita aqui te falar uma mentira, aquela que você tem que deixar. Deus te abençoe. Você tem que deixar essa mentira, porque isso é uma mentira. Por que Deus te abençoe é mentira? Porque Deus já te abençoou. Deus já te abençoou, Ele não vai te abençoar, Ele já te abençoou. Porque deixando a mentira. Gálatas capítulo 3, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que hoje da fé, todos nós que nascemos depois da cruz, já estamos abençoados com o crente Abraão. Deus não vai te abençoar, Ele já te abençoou. E diz mais, e falai a verdade, cada um com o seu próximo. E qual é a verdade? Que você tem que falar com o seu próximo. Você é um abençoado. Essa é a verdade. Nunca se dirija a teu irmão falando para ele: Deus vai te abençoar, Deus te abençoe. Não, porque isso não é verdade, isso é mentira.
de acordo com o Evangelho da Graça, isso é mentira. A verdade é que Deus já te abençoou, porque somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. E se Deus te abençoou com todas as bênçãos, se nós somos membros um dos outros, também me abençoou com todas as bênçãos. Então, abençoados, nós temos falado aqui nesses dias, e porque o Evangelho fala, e nós falamos também, que nós, os filhos de Deus, nós somos um espírito, que estamos dentro de um vaso de barro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, ele diz que nós temos um espírito que foi colocado por Deus dentro de um vaso de barro. Por qual razão? Para que a excelência do poder, a glória do poder, seja do Espírito, seja do conhecimento, seja de Deus, e não desse vaso. Você não é o vaso, você não é o corpo. Quando alguém fala com você, quando alguém olha para você, não está vendo você, está vendo o teu corpo. Você não está me vendo, você está me ouvindo, porque eu não sou esse corpo, eu sou o Espírito que Deus colocou aqui dentro desse corpo. Mas o problema de tudo é que o Espírito ninguém vê. Ninguém vê o Espírito. Quando você está me olhando, você está vendo o meu corpo, você está vendo o vaso de barro, e é onde estão os desejos enganosos, onde está a corrupção, onde está a mentira. Volte aqui ao versículo 22, que diz aí, que quanto ao trato passado, a maneira passada de viver, segundo a lei, vos despojeis do velho homem que está corrompido. Essa carne, ela está corrompida, não é isso? Pelas concupiscências do engano. Esse engano nós recebemos de herança de Adão. Todo o corpo está sujeito a essa concupiscência. Todo o corpo está corrompido. E essa carne, ela não se sujeita à lei de Deus. Diz o Evangelho que não se sujeita e nem pode se sujeitar. Não se sujeita à graça, não se sujeita à fé. Esse corpo não gosta da fé, ele gosta das obras. E como é que você vai agradar a Deus com um corpo que não gosta da fé? Com um corpo que não se sujeita à fé? O nosso corpo, ele gosta de obra, ele gosta de fazer. Lembra do apóstolo Paulo em Romanos? Vamos lá, Romanos capítulo 7. Veja o que diz o apóstolo Paulo nesse sentido, quanto a fazer, capítulo 7, versículo 19, ele diz assim, porque não faço o bem que quero, porque todo filho de Deus, no Espírito, ele quer fazer o bem, porque o Espírito de Deus habita nele, e leva ele a fazer o bem, mas não faz, ele não consegue fazer o bem, mas o mal que não quero, por causa da carne que está corrompida, esse eu faço. O bem que ele quer fazer, que está no Espírito, ele quer agradar a Deus, ele não consegue. Mas, por causa da concupiscência da carne, ele faz o mal. Ele não consegue agradar a Deus. Então, abençoados, com a carne, você não vai conseguir agradar a Deus. Você não vai conseguir agradar a Deus. Com o seu esforço, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de agir, você não vai conseguir. Talvez alguém possa estar pensando, não, eu consigo sim, com o meu corpo, me esforçando, eu consigo agradar a Deus. Então me diga uma coisa, quando você dá uma topada, você fala graças a Deus? Quando você tropeça e se machuca, você diz graças a Deus? Não, você sente até vontade de falar palavras torpes, sente até vontade de falar palavrão. O Evangelho diz que em tudo dai graça. Por que então que você consegue agradar a Deus com o seu corpo? Por que você não disse graças a Deus quando deu uma topada, se machucou? Porque com esse corpo abençoado, ninguém consegue agradar a Deus. Uma hora vai falhar. Não existe maneira de você agradar a Deus 100% com esse corpo. E veja o versículo 25, diz assim, capítulo 7 de Romanos, versículo 25. Dou graças a Deus, palavra do apóstolo Paulo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu, mesmo com entendimento, com conhecimento, com a mente, sirvo a lei de Deus, com a mente, mas com a carne, com esse corpo, o que ele está servindo? A lei do pecado. Então, abençoados, da mesma maneira que você não consegue agradar a Deus, servir a Deus quando dá uma topada, você também não vai agradar a Deus quando fizer um jejum.
Não pode, não vai conseguir, porque para fazer um jejum, você depende do seu corpo, depende do seu estômago. O Evangelho diz que com o corpo você não pode agradar a Deus, você não pode servir a Deus, você não pode ir aos montes, por exemplo. Como é que você vai levar esse corpo, chega lá em cima cansado? Da mesma maneira, você não vai agradar a Deus fazendo consagrações, consagrar o corpo. Como é que você vai consagrar um corpo que não se sujeita a Deus e não se limita às leis de Deus? Não atende à lei de Deus o nosso corpo, de maneira nenhuma. Batismo nas águas. Para que batizar esse corpo que não se sujeita a Deus e depois está fazendo as mesmas coisas todas erradas da mesma maneira? Ceia, a Santa Ceia. Esse é o pior de todos. Você come a ceia, no dia seguinte o seu corpo devolve aqueles elementos que você disse que era para ter comunhão com Deus, o corpo não aceita, ele devolve. Como é que você vai servir a Deus fazendo ceia do Senhor? Não vai. Vigílias, como é que você vai agradar a Deus fazendo vigílias? Eu me lembro, quando eu participava das vigílias, até meia-noite, 1h, isso ia muito bem. Mas quando chegava às 2, 3 horas, o corpo parecia que ia desmaiar de cansado, porque ele não quer agradar a Deus fazendo vigília. Não pode agradar a Deus. E por conta disso, abençoados, por conta dessa maneira de agradar a Deus com o corpo, nós temos visto por aí pessoas frustradas, muitas pessoas frustradas. Nós conversamos com abençoados, 30 anos de igreja. E aí, meu irmão, a salvação está firme? Estou me esforçando. Quem sabe, talvez eu consiga. Você vê uma frustração na pessoa, pessoas tristes, pessoas conhecedoras do Evangelho que de repente estão tristes. Geralmente se ouve testemunhos de pessoas falando assim: olha, hoje estou muito alegre com Jesus. Ontem não estava, amanhã não vai estar, porque ele quer servir a Deus com a carne. Depressão. Você sabe que é um filho de Deus, que conhece o Evangelho, que diz ser filho de Deus, entrar em depressão, uma profunda tristeza, chegar a um ponto que ele não vê situação para mais nada, não vê solução para mais nada? Por quê? Está querendo servir a Deus com a carne, com o corpo. Não vai conseguir, vai chegar nesse ponto. Há algum tempo atrás eu tive notícia, os abençoados também ouviram, de pastores que cometeram suicídio. É um filho de Deus, é um filho, mas por querer agradar a Deus com a carne não consegue. Ele chega a um ponto que ele não se vê nele condições de agradar a Deus. Não, eu quero servir a Deus, mas não posso, não consigo. Por quê? Está querendo servir a Deus com a carne, com o corpo. Os consultórios de psicologia, psicólogos, estão cheios aí. E se você for lá, vai ver que são crentes, pessoas que se dizem crentes, porque querem agradar a Deus com o corpo e não conseguem. Entram em parafuso, parece que o parafuso solta e não conseguem mais nada. Por quê? Querem servir a Deus com o corpo, com a carne. Efésios capítulo 4, volte aí por favor, no versículo 20, olha o que diz: mas nós, os escolhidos, nós que entendemos que nos foi dado a revelação do Evangelho, a você que é um filho que está me ouvindo, nós não aprendemos assim a Cristo. Cristo, o Evangelho da Graça, não ensina ninguém a servir a Deus com o corpo. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que essa maneira velha tem que ser deixada para trás. As coisas velhas passaram. Com esse corpo, você não vai agradar a Deus. Não consegue. Está mais do que provado que com o corpo carnal você não vai conseguir agradar a Deus. Então, qual é a maneira correta, qual a maneira certa de alguém agradar a Deus? Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Olha o que diz o Evangelho da Graça. Como é que alguém pode agradar a Deus? Porque essa é a nossa intenção, essa é a nossa vontade, agradar ao nosso Pai, por tantos benefícios que Ele tem nos feito, não é isso? Nós já falamos aqui alguns, poderíamos ficar aqui mais 1h falando aqui de benefícios que Ele tem feito na nossa vida, que Ele já fez desde antes da fundação do mundo e vai fazer até a eternidade. Mas veja como é que nós podemos agradar a Ele.
Romanos capítulo 12, versículo 1. Olha o que diz o apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, uma oração muito forte, não é isso? Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus, meus irmãos, diz o apóstolo Paulo, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos, de que maneira? Fazendo jejum? Fazendo monte? Fazendo vigília? Fazendo ceia? Não. De que maneira? Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, com raciocínio, com entendimento, com conhecimento. Você tem que ter um conhecimento. E versículo 2: e não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com a lei, não se conformeis com as coisas do mundo, mas transformai-vos pela renovação. Renovação do quê? Do vosso entendimento. Você precisa renovar o seu entendimento, e somente com o Evangelho da Graça você pode renovar o seu entendimento. Porque se você querer entender alguma coisa com a lei, agradar a Deus com a lei, você vai voltar para as práticas passadas, as quais não te ajudam em nada, as quais o apóstolo Paulo diz que são obras mortas, as quais nós estamos falando aqui sempre: batismo nas águas, jejum, ceia, que são as mais usadas por aí. Todas elas são obras mortas, pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para qual motivo? Para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Somente com entendimento, com o Evangelho da Graça, que você pode experimentar qual a perfeita vontade de Deus. Não fazendo jejum, não fazendo ceia, não dando dízimo, não se sujeitando a homens, não se colocando embaixo das mãos de homens, não. Renovação do entendimento. Diz o Evangelho da Graça que sem conhecimento é impossível você agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, vamos ler quando o apóstolo Paulo disse isso. Romanos capítulo 11, versículo 6, ele diz assim: ora, preste bem atenção, diz o apóstolo Paulo, sem obras, é o que está escrito aí? Sem jejum, sem batismo, sem fé. E olha, não é a fé natural, hein? Foi aquela fé que foi imputada em você. Essa fé já está no teu entendimento, colocada por Deus desde antes da fundação do mundo. Quando você nasceu aqui depois da cruz, essa fé, esse dom já estava em você. Sem fé é impossível. O que é uma coisa impossível? Que não é possível, de maneira nenhuma. Não existe a menor maneira de acontecer. Por quê? É impossível agradar a Deus. Porque é necessário, hein? É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Não buscar a Deus, porque Deus habita dentro de você. Buscar o conhecimento, a renovação da sua mente. É necessário um conhecimento. E a fé, abençoados, preste bem atenção, esse conhecimento é pelo ouvir. Por isso que o apóstolo Paulo sempre fala: é necessário congregar, porque é aqui que você vai ouvir. Olha, não, você pode falar, não, porque eu tenho a internet, né? A internet, olha, abençoado, é uma coisa maravilhosa, é uma ferramenta. Se o apóstolo Paulo tivesse a internet, ele iria muito, muito mais longe. Mas a orientação de Deus para os nossos dias, para hoje, é você congregar para ouvir o Evangelho da Graça. Então, abençoados, tem que haver um conhecimento. Porque lá no passado, lá em Oséias, Deus já disse através do profeta Oséias que o povo foi destruído. Por quê? Porque não oraram nada, porque não fizeram jejum, porque tinha muitos que não faziam ceia. Por quê? Porque não tinha conhecimento. O povo foi destruído por falta de conhecimento. É necessário você conhecer, é necessário que você conheça a tua verdadeira posição em Cristo Jesus.
Você não é um vencedor em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E vamos repetir, por isso que nós não participamos de culto de vitória, por isso que nós não participamos de culto para vencedores, não, porque a nossa posição é outra, nós estamos acima disso, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, essa é a nossa posição. Hebreus capítulo 2, veja o que diz aí, Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, olha só, é necessário que você escute, que você atente com seus ouvidos. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência, com mais atenção, com mais cuidado, para as coisas que já temos, o quê? Feito? Não, ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. É importante você ouvir, mas também é importante você saber o que você está ouvindo. Porque nós temos muitos pregadores do chamado Evangelho e também do Evangelho da Graça. Agora, o apóstolo Paulo diz aqui que convém atentar com mais diligência para as coisas que tem ouvido. Escrevendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 9, ele diz que tudo que você ouvir diferente do Evangelho é anátema. Então não dê atenção. O apóstolo Paulo está dizendo para você atentar com mais diligência para as coisas que você tem ouvido do Evangelho, ouvido do Evangelho. 2 Coríntios, veja aí, 2 Coríntios, capítulo 10, vamos ler aqui, versículo 3, diz assim, para você tomar cuidado com aquilo que você tem ouvido, porque andando na carne, estamos num corpo de carne, não militamos segundo a carne, não agimos, a nossa maneira de viver não é segundo a carne, embora está num corpo de carne. O versículo 4, porque as armas da nossa milícia, as armas do nosso dia a dia, da nossa maneira de viver, não são carnais. Não vivemos pela nossa carne, não vivemos por aquilo que nós vemos, mas sim poderosas em Deus. Vivemos por aquilo que nós cremos, que é em Deus. Para quê? Para a destruição das fortalezas. Para a destruição das fortalezas. Destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Muitas das vezes nós falamos assim por os abençoados, o diabo foi destruído. Está escrito. Mas ele diz, não... Eu vi aquele dia lá, aquele homem lá que bebeu 2 garrafas de cachaça e ficou em pé e não aconteceu nada. Vai dizer para mim que aquilo não é o diabo? Não, não é o diabo. O que é abençoado eu não sei, mas o diabo não é, porque o diabo foi destruído e o abençoado cria nele uma fortaleza na mente dele, porque ele está se deixando levar pelo que ele vê. E não crê no que está escrito. O apóstolo Paulo diz, destruindo os conselhos de toda altivez que se levanta contra o conselho de Deus. O conselho de Deus diz que você não tem pecado. O conselho de Deus diz que você é santo, que você é perfeito. E levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Você tem que levar o que você vê, o que você não entende, à obediência de Cristo. O que está escrito no Evangelho, mesmo que você não entenda, você leve cativo a obediência a Cristo, de acordo com o Evangelho. Para se agradar a Deus, abençoados, é necessário você obedecer à fé. Você tem que obedecer à fé, mas não é a fé natural, não é aquilo que você vê, mas a fé que Deus imputou em você. Hebreus capítulo 10, versículo 38, nós lemos agora, mas vamos ler mais uma vez, Hebreus 10, 38, olha o que diz. Mas o justo, quem é justo? Aquele que faz todas as coisas certinhas. Então não existe justo. Não. Justo, que o apóstolo Paulo diz aqui aos Hebreus capítulo 10, 38, é aquele que foi justificado por Cristo lá na cruz do Calvário. Quando Cristo morreu e ressuscitou, ele justificou todos os seus filhos. Você que nasceu depois da cruz, você já nasceu justificado. E ele diz que todo aquele que nasceu depois da cruz tem que viver da fé. E se você recuar, a alma de Deus diz aqui, não tem prazer em você, não vai se agradar de você. Então, abençoados, é necessário que você viva
pela fé, pelo conhecimento. Mas aonde é que está esse conhecimento? Nas 14 cartas do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus. Aqui está o conhecimento, aquele mistério que estava oculto desde antes da fundação do mundo, que foi revelado ao apóstolo Paulo e ele deixou escrito nas 14 cartas. Não vá atrás de qualquer revelação, porque ali tem um pastor, um bom homem, que está fazendo grandes revelações. Tá, muito bom, vamos ver. Está de acordo com as 14 cartas? É uma revelação que foi dada ao apóstolo Paulo, que não é dele, é de Paulo, que foi dada a Paulo. E se for diferente, não receba, porque não é revelação, é de acordo com o conhecimento que foi dado ao apóstolo Paulo. Porque esse conhecimento do Evangelho forma em nós, olha só, Hebreus capítulo 6. Olha o que acontece com você, quando você recebe esse conhecimento. 6, do versículo 19, diz assim, ó, Hebreus 6, 19. A qual temos, olha esse conhecimento, como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Quando o abençoado não tem essa âncora na alma, esse conhecimento, ele se deixa levar pelo que ele vê. Então cai em depressão, cai em tristeza, crê que está vendo um diabo, crê que está tendo pecado, mas essa âncora, ela nos segura com tanta firmeza, que mesmo que as coisas ao nosso redor esteja toda torcida, nós cremos que tudo pertence a Deus, tudo depende de Deus, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam ao Senhor. E o versículo 20, onde Jesus, nosso precursor, sabe o que é um precursor? Aquele que foi na frente, por isso que é certo dá tudo certo. Com certeza a vitória está garantida, porque Cristo, ele foi o precursor, entrou por nós e feito eternamente sumo sacerdote, eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, abençoados, é necessário você entender que sem fé é impossível você agradar a Deus. Não tem como alguém agradar a Deus lutando com o corpo, querendo fazer, querendo jejuar, querendo orar 24 horas direto, ficando a noite toda, não é isso, de joelho, clamando a Deus, Senhor, tenha misericórdia, porque você não vai agradar a Deus. Romanos capítulo 11, versículo 6, veja aí o que diz, Romanos capítulo 11, versículo 6, diz assim, ó, mas a justiça que é pela fé, não é isso? A gratidão que é pela fé, diz assim, 11:6, não é esse, é 11:6, aqui está, mas, se é por graça, se a nossa gratidão, se o nosso amor a Deus é por graça, já não é pelas obras, não pode ser pelo nosso corpo. O nosso sentimento a Deus, a nossa gratidão a Deus é por graça, é no entendimento, é com conhecimento, não pode ser pelas obras, não pode ser pelo corpo. De outra maneira, já não é mais gratidão. Porque se você procurar querer agradar a Deus com o seu corpo, não é gratidão, é esforço. O apóstolo Paulo diz que Deus ama a quem dá, a quem agradece com alegria, com entendimento, com conhecimento, fé no que está escrito no Evangelho. Só assim vamos agradar a Deus. Não existe outra maneira, abençoados, de você agradar a Deus, de você ser reconhecido a Deus, de outra maneira, se não for naquilo que está escrito, se você não crendo no Evangelho da graça. Veja só, Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, olha o que diz, porque pela graça, pelo conhecimento, pelo entendimento, somos salvos, por meio da fé, isto é, não vem de vós, é dom de Deus, olha, abençoados, o nosso relacionamento com Deus não é por obras, o nosso relacionamento com Deus não é por obras, é por fé, diz o versículo 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O nosso agradecimento a Deus, a nossa satisfação, a nossa alegria, o nosso contentamento quanto a Deus, não é pelas nossas obras, é pelo conhecimento.
Com certeza, nós temos muito o que fazer, porque é um crer com um proceder. Mas nós fazemos porque cremos. Nós não fazemos para receber, nós fazemos porque já recebemos. Nós somos gratos a Ele. Servimos a Deus? Servimos, mas não por obrigação. Servimos por gratidão, com entendimento, com conhecimento. O apóstolo Paulo nos chama a ser grato a Deus com conhecimento, com entendimento. O versículo 10 diz assim, 2:10. Porque somos feitura sua, fomos criados por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Você foi criado para andar nas boas obras. Seja grato a Deus por isso. Seja gratos a Deus. O apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, ele diz o seguinte: lábios que louvam ao seu nome. Lábios que são agradecidos a Deus, mas com entendimento, com conhecimento. E vamos terminar aqui em Efésios, capítulo 5, é o nosso último versículo. Efésios 5:20, diz assim, dando sempre graças, sempre. Por quê? Por tudo ao nosso Pai e Deus. Sempre dando graças a Deus, ao nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoados, não importa a circunstância, não importa o que te venha, seja sempre grato a Deus, entendendo que Deus está sempre no controle da sua vida. Nada na sua vida é por acaso. Nada te acontece assim por coincidência ou por sorte, não. É Deus cuidando de você. Como nós falamos aqui no começo, no princípio, Ele dispensou para nós um serviço de anjos, que está pronto a nos servir. Mas quando você confessa de acordo com o entendimento, porque os anjos estão presos à graça de Deus. Lá no passado, os anjos obedeciam a Deus de acordo com a lei. Mas agora, depois da cruz, os anjos obedecem a Deus de acordo com o novo pacto. Nós costumamos a dizer que Deus é fiel, e é fiel sim, mas fiel ao pacto da graça. Se você orar de acordo com o pacto da lei, você não vai ver o serviço dos anjos, como por exemplo, Senhor, me abençoe, mande os seus anjos me abençoar. Não vai ver as bênçãos. Por quê? Os anjos não vão te entender, porque não é esse o vocabulário que nós usamos, que a graça usa. Qual é o nosso vocabulário? Senhor, muito obrigado porque eu sou abençoado. Graças, Senhor, porque as tuas bênçãos, mesmo que eu não esteja vendo, mas eu sei que elas estão no meu espírito e que no momento certo, na hora certa, os anjos que foram dados por ti para me servir, vão trazer as minhas vistas, porque eu creio, que eu vivo por aquilo que eu creio. E eu recebo que você viva assim, que você passe a andar, a viver por aquilo que você crê e não por aquilo que você vê. Que a gratidão seja uma constante na tua mente e nos teus lábios. O apóstolo Paulo diz que aquilo que nós cremos, aquilo que nós falamos. A gratidão é uma coisa que nós queremos, que está no nosso espírito. Então confesse sempre a sua gratidão a Deus. Não ore pedindo, aquelas orações peditórias, não é isso? Aquele chororô. Não, Senhor, muito obrigado, Senhor. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu creio que Tu tens o controle da minha vida e que não foi à toa que Tu escreveu o meu nome no livro da vida. Não foi à toa que Tu morreu na cruz no meu lugar. Tu tens um propósito na minha vida e no momento certo esse propósito vai acontecer. Esse é o nosso espírito de gratidão que nós agradecemos ao nosso Pai. Abençoados com todas as bênçãos, tenha o melhor dia, tenha a melhor semana, viva uma vida de gratidão ao nosso Deus, graça e paz. Amém? Amém.